A paz do Senhor, meu prezado irmão, minha prezada irmã, prezado amigo que acompanha o nosso trabalho. Que Deus esteja te abençoando nesse momento de uma maneira poderosa, que a bênção de Deus esteja sobre a sua vida e a vida da sua família. Nesse momento vou estar postando aqui o comentário de mais uma das nossas lições da CPAD, dessa feita a lição de número 10, de 6 de março de 2022. A lição de hoje tem como título: As profecias despertam e trazem esperança. Muito importante esse título da lição, porque nós sabemos que as profecias, dentre as finalidades da profecia, uma delas é exatamente para a edificação da igreja. E aqui nós temos a oportunidade de estudar um pouco aqui alguns profetas, o profeta Jeremias, o profeta Joel, livros que trazem profecia, como também ali o livro do Apocalipse, uma amostra de cada um desses livros. E aqui, como o título da lição nos apresenta, as profecias elas servem exatamente para despertar o povo de Deus, despertar os homens para a realidade de que há um Deus soberano, de que há um Deus que é o Senhor da história e que Ele tem um tempo determinado para todas as coisas. Portanto, é necessário que nós possamos estudar, acompanhar o cumprimento das profecias, uma vez que elas servem exatamente para nos despertar, como também para trazer esperança. Sabemos que, a despeito daquilo que aconteceu na história passada, aquilo que acontece no presente e daquilo que acontecerá no futuro, nós temos também a esperança de que um dia Cristo Ele há de arrebatar a igreja, que haverá um novo céus e uma nova terra. Portanto, devemos nos apegar às profecias bíblicas, a fim de que nós possamos estar despertados e também que a nossa esperança esteja cada dia sendo alimentada e nós possamos estar firmes na nossa esperança. O textual da nossa lição, ele aparece na leitura bíblica em classe, nos diz o seguinte: Bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia, e guarda as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Irei comentar quando aí da leitura bíblica em classe. A verdade prática nos apresenta: as profecias são mensagens que expressam a soberana vontade do Senhor. Elas servem para alertar o povo de Deus, produzindo esperança e confiança nas promessas divinas. Exatamente aquilo que falei há pouco instante, a profecia é um alerta para o povo de Deus. Elas servem para manter a nossa esperança viva, para que nós possamos estar descansando nas promessas de Deus. Sabemos que fiel é aquele que nos prometeu, e o mesmo que nos prometeu, ele é fiel para cumprir as suas promessas, porque ele é fiel a si mesmo, ele é fiel à sua palavra. Portanto, estejamos atentos, estejamos vigilantes, a fim de que nós possamos estar acompanhando os acontecimentos e estarmos com os nossos olhos postos em Cristo, porque aquele que há de vir, ele virá e não tardará. Louvado seja o nome do Senhor. A leitura bíblica em classe está aí em 3 livros da Bíblia, são alguns versículos desses livros, que é o livro de Jeremias, o capítulo 1, o verso 4 ao verso 10, Joel, capítulo 1, o versículo 1 ao verso 3, e Apocalipse, o capítulo 1, o verso 1 ao verso 3. O primeiro texto, Jeremias, capítulo 1, verso 4, nos apresenta assim: Assim veio a mim a palavra do Senhor dizendo, Jeremias falando da sua experiência quando recebeu esta palavra da parte do Senhor. Antes que te formaste no ventre, eu te conheci, e antes que saísse da madre, te santifiquei, e as nações te dei por profeta. Eu acho isso aqui muito lindo e profundo, que nós temos aqui o chamado de Deus a Jeremias para ser profeta, para profetizar a nação, mais especificamente ao Reino do Sul. E eu acho muito importante quando o Senhor ele se apresenta a Jeremias dizendo o seguinte: Antes que te formaste no ventre, eu te conheci. Ou seja, antes que você existisse, eu já te conhecia.
é o que Deus está falando para Jeremias. E antes que saísse do ventre, ou seja, antes que sua mãe parisse, te santifiquei. Ou seja, Deus revela ao profeta Jeremias que eu conhecia mesmo antes dele nascer, mesmo antes dele existir, ou seja, antes de ser formado, desde a sua concepção, Deus já o conhecia. E antes mesmo que ele saísse da madre, Deus já o havia santificado. E a ideia aqui de santificar é bem especificamente no sentido de separar. Ou seja, Deus já havia santificado, já aqui um dos sentidos da palavra santificar é separação, e um outro sentido é dedicação. Então aqui o texto está dizendo que Deus já havia separado Jeremias antes mesmo que ele nascesse. Deus já o havia conhecido e já o havia separado, santificado. E é interessante que fala da santificação, e a sequência do texto diz: te santifiquei e as nações te dei por profeta. E aí nós vemos aqui a segunda parte do sentido da palavra santificação, que é o ato de separar para algo, separar e dedicar a algo. Isso para mim é de fundamental importância, porque nós falamos muito em santidade, falamos muito em santificação, mas muitas das vezes não temos consciência o verdadeiro sentido da santificação. Então santificar é separar de quê? De algo, separar do mundo e dedicar a alguma coisa. Então os termos separação e dedicação, eles são essenciais para entendermos o que é a santificação. Então a santificação, à luz da Bíblia, é esse ato de separar alguém e dedicá-lo, consagrá-lo, entregá-lo a algo que seja para a glória de Deus, que seja para o serviço de Deus, dentro do contexto estritamente bíblico. Então o texto está dizendo aqui, Deus se apresentando a Jeremias, que ele já havia sido separado, mesmo antes de nascer, e ele já havia sido consagrado, havia sido dado como um profeta às nações. Ou seja, ele seria boca de Deus para falar às nações, e mais aqui especificamente ao reino de Judá, ao reino do sul. Aí nós temos na sequência: então disse eu. Aí Jeremias, diante do seu chamado profético, ele disse, é claro que Jeremias aqui já era, podemos dizer assim, adulto, e ele diz: então disse eu, Senhor Jeová, eis que não sei falar porque sou uma criança. Jeremias, ele se coloca como uma criança diante do Senhor, e ele vai dizer: Senhor, mas eu não sei falar, eu ainda sou uma criança, como é que eu posso ser profeta às nações, se eu ainda sou como uma criança, não tenho o domínio da fala, não tenho aí o domínio da oratória, eu ainda sou uma criança. Então a ideia aqui de ser uma criança, Jeremias, não é que necessariamente Jeremias era um bebê. Aqui o sentido de Jeremias ser uma criança fala exatamente dele se sentir incapaz, não ter uma condição por si só para fazer ou para ser usado por Deus. Eu acho isso tão importante, eu costumo sempre dizer sobre a questão da obra de Deus, eu acho que isso deve ser colocado em prática. Por quê? Porque muitas das vezes nós achamos que somos nós que fazemos a obra de Deus. E é necessário que nós entendamos, que nós tenhamos uma total consciência de quem faz a obra de Deus é o próprio Deus. O próprio Deus é quem faz a sua obra, e é necessário que nós entendamos que uma vez que é Deus que faz a sua obra, nós temos que entender, portanto, que nós somos apenas instrumentos na mão de Deus. Instrumentos na mão de Deus para sermos usados para fazer a obra de Deus. E aí nós vamos ver aqui que Jeremias, mesmo já sendo de uma família de sacerdotes, e é interessante nós observarmos que ele, dentro daquele contexto,
ele percebe a sua incapacidade de poder estar fazendo algo tão grandioso para Deus. E seria muito interessante que todos nós tivéssemos essa consciência da nossa incapacidade diante de Deus, porque dessa forma nós teríamos mais condição de sermos usados por Deus. E aí nós vamos observar que, segundo alguns falam, a ideia de Jeremias sentir-se como um menino, segundo alguns vai colocar que ele tinha em média de uns 14 anos de idade, o que para a nação judaica 12 anos já era considerado um homem apresentado, no caso, à sociedade judaica. Então, alguns vão dizer que Jeremias tinha 14 anos de idade, outros vão dizer que ele tinha 20 anos de idade. E aí é interessante nós observarmos uma coisa certa, que a despeito dele ter 14 anos, que já era considerado um adulto dentro daquele contexto, ou ter 20 anos de idade, uma coisa é certa, que Jeremias ele não vê em si a capacidade de fazer a obra de Deus. Então, a despeito de que ele tivesse ali 14 anos, fosse um adolescente, dentro do nosso contexto, já fosse um jovem de 20 anos de idade, o que me chama a atenção aqui, e deve chamar a tua atenção, é que Jeremias ele não se acha capacitado para fazer a obra de Deus. E uma das coisas mais importantes para aqueles que serão usados na obra de Deus é perceber que toda a capacidade vem de Deus, é Deus que nos capacita. É claro que Deus, ao nos chamar, ele vai nos capacitar para nos usar. Não é que ele chama quem não tem capacidade e vai usar a pessoa sem capacidade. Deus capacita os chamados. Agora, o que nós percebemos aqui, o que eu quero aqui colocar em relevo, é a atitude de Jeremias. Que ao Deus apresentar, que eu conhecia mesmo antes dele existir, antes de sair do ventre da mãe, ele já havia sido separado e consagrado como um profeta às nações, Jeremias então disse: Senhor, eis que não sei falar porque sou uma criança. Ou seja, ele se considerava uma criança. E a ideia dele dizer não sei falar, suponhamos que ele tivesse 14 anos, já sabia falar, ou 20 anos, a ideia aqui, uma das leituras que se pode dizer, dentre as várias que se tem, da questão dele ainda não saber falar, alguns ao levantar, que ele seria, num caso, entende como se ele fosse gago, são as leituras que se fazem. Seria uma espécie de um gaguejar como uma criança, ou seria a ideia também, da ideia do gaguejar, que diante daquela tão grande responsabilidade, ele se portaria como uma criança que ainda não sabe se expressar e aí gagueja para falar alguma coisa. Mas o certo é que nós percebemos aqui que Jeremias ele se coloca como alguém incapacitado. Deus, eu sou um menino, sou ainda uma criança, não sei ainda falar, não sei como me expressar, porque sou uma criança. Como poderia eu, então, ser usado na tua obra? Como poderia eu ser útil na tua obra? E todos aqueles que se colocam diante de Deus dessa forma, serão exatamente agraciados pela capacitação divina para fazer a obra, tendo consciência de que o poder é todo de Deus, tendo a consciência de que tanto querer quanto realizar vem da parte de Deus, e que ele não faz a obra de Deus porque ele é melhor do que o outro, porque ele tem capacidade. Portanto, essa é a maneira como Jeremias se apresenta diante de Deus. Senhor Jeová, eis que eu não sei falar porque sou uma criança. Mas o Senhor me disse, não digas eu sou uma criança, porque aonde quer que eu te enviar, irás, e tudo quanto eu mandar dirás. Ou seja, Deus está dizendo a Jeremias, apesar de você se achar incapaz, não digas que você é uma criança, porque sou eu que estou te chamando. Fui eu quem te escolhi, e é eu que estou te enviando. Então não digas que você é uma criança, porque onde quer que eu te enviar, tu irás, porque tu irás debaixo da minha direção. E tudo quanto eu te mandar você falar, você irá dizer, porque eu serei a tua boca.
eu falarei por meio de ti. Ou seja, a capacidade você receberá da minha parte para poder ser usado na minha obra. Eu acho isso profundo, maravilhoso, que nos traz o ensinamento que a capacidade, que a obra de Deus, ela é feita pelo próprio Deus através da nossa instrumentalização. Ou seja, Deus quer nos fazer instrumentos para serem usados nas suas mãos. Louvado seja o nome do Senhor. Aí o verso 8, não temas diante deles, ou seja, das nações, porque eu sou contigo para te livrar. A consciência de que Deus está conosco é tudo quanto nós precisamos para nos lançarmos à obra de Deus. Há uma poesia cristã, da harpa cristã, que diz: se Cristo comigo vai, eu irei. Eu não temerei, com gozo irei, comigo vai. É grato servir a Jesus, levar a cruz. Se Cristo comigo vai, eu irei. Ou seja, se você de fato tem consciência que você foi separado por Deus, que você foi chamado por Deus, que Cristo está com você e que Ele há de ir com você, onde quer que você vá, você pode ir confiante de que Jesus ele estará contigo, estará abrindo os caminhos, estará rompendo todas as barreiras, porque Ele é fiel para cumprir a sua palavra. Ele é aquele que prometeu estar conosco todos os dias até a consumação do século. Ele é aquele que prometeu que os sinais seguiriam aos que crescem. Não é os que creem iriam seguir sinais, é o contrário. Aqueles que creem, onde eles passarem, os sinais o acompanharão. Portanto, aqui Deus ele está deixando claro para Jeremias que ele não estava sozinho, que ele iria aonde Deus o mandaria. E ele falaria aquilo que Deus colocasse na sua boca, uma vez que ele foi chamado para ser profeta, e profeta é exatamente esse mensageiro da parte de Deus. Aí então ele diz: olha, não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. Verso 9. E estendeu o Senhor a mão, tocou-me na boca e disse-me o Senhor: eis que ponho as minhas palavras na tua boca. Louvado seja Deus. O Senhor agora toca a boca de Jeremias, e aí esse tocar na boca de Jeremias significava exatamente a capacitação divina. A partir daquele instante ele se tornava boca de Deus para as nações, boca de Deus para ajudar para o reino do sul. Louvado seja o nome do Senhor. Que nós tenhamos a mesma experiência, saber que os nossos lábios, como os lábios de Isaías, Jeremias aqui foram tocados, e nós possamos ter essa experiência de que Deus ele tocou os nossos lábios, que nós somos boca de Deus para falar a sua palavra, para falar da sua parte. Mas que não venhamos a atrever a falar sem que de Deus nós tenhamos recebido autorização, ou sem que as palavras de Deus tenham sido postas em nossa boca. Aí o verso 9 diz o seguinte: olha, ponho-te neste dia sobre as nações e sobre os reinos, para arrancares, ou seja, ele seria o instrumento de Deus para, através da mensagem que ele trouxesse àqueles povos seriam mensagens que arrancariam povos, para arrancares e para derribares, para destruíres e para arruinares, e para edificar e para plantares. Ou seja, ele seria usado para trazer a mensagem da parte de Deus, tanto de destruição, aquelas nações, aqueles que estivessem distantes de Deus, que houvessem se levantado contra Deus, como também para edificar aqueles que, mesmo tendo sido punidos por Deus, mas que se arrependessem, se voltassem para Deus, eles também seriam edificados através do poder de Deus que manifestaria por meio da boca do profeta Jeremias. Louvado seja o nome do Senhor. Portanto, nós já vemos aí, nesse sentido, o que o título da lição está dizendo, que a profecia ela nos desperta e nos traz o que? Esperança, se nós nos atermos às profecias da parte de Deus. Aí o livro de Joel, o capítulo de número 1,
O verso 3, ele é um texto bastante emblemático, porque ele tem um caráter escatológico, e aí, segundo os estudiosos e o contexto, dá muito a entender isso, que é uma profecia se referindo ao tempo do fim, ao tempo dos gentios, ou à grande tribulação. Diz o seguinte, Joel capítulo 1, verso 1 ao 3. Palavra do Senhor que foi dirigida a Joel, filho de Petuel. Verso 2. Ouvi isto, vós anciãos, e escutai todos os moradores da terra. Que esse, falando aqui a Judá, aconteceu isso em vossos dias, ou também nos dias de vossos pais? Ou seja, a pergunta era essa, olha, o que vai estar sendo descrito aqui, por exemplo, é algo que vocês já experienciaram no dia de vocês, os pais e os pais de vocês já experienciaram? E a resposta era certamente um não, porque Joel passaria a falar de algo que aconteceria no futuro, uma profecia escatológica, e como falei, é quase um consenso que se refere ao período da grande tribulação. Então ele vai dizer exatamente, ouve isto, vós anciãos, no caso de Israel, do meu povo, e escutai todos os moradores da terra. Ou seja, escutem isso, e vocês devem anunciar a todos. Aconteceu isto em vossos dias, ou também nos dias de vossos pais? Fazeis sobre isto uma narração a vossos filhos e a vossos filhos, e vossos filhos a seus filhos, e os filhos destes a outra geração. Ou seja, uma geração passe para outra geração essa profecia do que Deus está dizendo que vai acontecer. Pois isso não aconteceu no passado, não aconteceu nos vossos dias, não aconteceu no dia de vossos pais, dos vossos avós, dos bisavós. Mas é necessário que essa profecia ela seja mantida viva, que de geração em geração vocês possam passar essa profecia. E aí a profecia, é claro, o texto aqui não propõe, mas só falando sobre a profecia, ela fala sobre, exatamente, aí aqui nós lemos até o verso 3, mas a partir do verso 4, vai falar sobre essa praga aqui dos gafanhotos, que tem um sentido metafórico. Alguns até entenderam ou entendem como se fosse algo que haveria acontecer naqueles dias em relação à colheita, no caso ali de Israel. Mas o texto fala, o que deixou o gafanhoto cortador, comeu o gafanhoto migrador. O que deixou o migrador, comeu o gafanhoto devorador. O que deixou o devorador, comeu o gafanhoto destruidor. Ébrio, despertai-vos e chorai, uivai todos os que bebezinham, por causa do mosto, porque ele está tirado da vossa boca, porque veio um povo contra a minha terra. Então aqui já dá a entender que a ideia aqui de gafanhotos, os tipos aqui de gafanhotos citados, esses 4 tipos de gafanhoto, é uma referência a homens, a exércitos, a povos que invadirão a terra de Israel, trazendo um castigo, uma punição à nação de Israel. Porque veio um povo contra a minha terra, poderoso e inumerável. Os seus dentes são dentes de leão. E olha que lá Daniel fala a questão do animal com dentes de leão, todo esse aspecto aí simbólico, uma referência a esses inimigos futuros de Israel. Um povo poderoso, os dentes como dentes de leão, e tem os queixos como de uma leoa. Faz de minha vide, ou seja, do meu povo, uma assolação. Destroçou a minha figueira, que é um retrato de Israel. Tirou-lhe a casca, que lançou por terra, e os seus sarmentos se fizeram brancos. Lamenta com a virgem, que pelo marido da sua mocidade está cingida de saco. Cortada está da casa do Senhor a oferta de manjares, e a libação, com a referência exatamente quando no começo do segundo período da grande tribulação, os 3 últimos anos e meio, é uma referência quando o culto de Israel vai ser interrompido, o anticristo vai interromper ali aquele culto, pode ser uma referência aqui a esse período. Então, cortada está da casa do Senhor a oferta de manjares, de libação. Os sacerdotes e ministros do Senhor estão enlutados, o campo está assolado e a terra em luto, porque o cereal está destruído, a vide se secou, as olivas se murcharam. Envergonhai-vos, lavradores, uivai, vinhateiros,
sobre o trigo e sobre a cevada, porque pereceu a mercê do campo. A vide secou, a figueira se murchou, a romeira também e a palmeira e a madeira. Todas as árvores do campo se secaram e já não há alegria entre os filhos dos homens. Então aqui exatamente é uma profecia. É claro que há leituras quanto a isso, mas dentro de um contexto maior, que os textos proféticos da palavra, eles devem ser linkados com outros livros, por exemplo, Joel, Jeremias, o Apocalipse, o livro de Daniel, Tessalonicenses. São vários livros, Mateus 24, por exemplo, deve ter um link entre esses vários livros para se entender, se ter um entendimento maior sobre as profecias escatológicas. É claro que a lição aqui ela apenas tem como objetivo mostrar que as profecias elas servem para nos despertar e também trazer esperança. Apocalipse 1, o verso 1 ao 3 diz o seguinte: revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer, e pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, o seu servo. Aqui fala exatamente da visão que João teve ali na ilha de Patmos, quando Deus lhe revela fatos que haveriam de acontecer num futuro não muito distante daquela época, como também um futuro que ainda não aconteceu, porque o livro do Apocalipse ainda tem muitas coisas que ainda não foram cumpridas. Então Deus se revelou a João, como diz aqui, revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu, para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente hão de acontecer, e pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, seu servo, o qual, no caso João, testificou das palavras de Deus e do testemunho de Jesus Cristo, de tudo o que tem visto. Então João agora tinha a responsabilidade de transmitir aquele cenário que despontava na sua frente no mundo espiritual e passar essa mensagem para o papel, essa profecia, para que nós tivéssemos hoje o que nós temos aí, o livro do Apocalipse. Aí o verso 3, em relação a essa profecia, e aqui é claro, quando fala em relação à profecia, não podemos limitar a observância apenas à profecia do Apocalipse, mas a Bíblia como um todo, as profecias bíblicas como um todo. São bem-aventurados aqueles que estejam atentos às profecias bíblicas. E aí então, no verso 3 do Apocalipse diz: bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia. João falando da profecia que ele havia ali recebido aqui, o anjo aqui transmitindo para João. Bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras dessa profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Aqui nós temos muitas verdades aqui a serem observadas, apenas nesse verso 3, que fala em primeiro lugar da bem-aventurança, ou seja, feliz, bem-sucedido, alguns podem tomar também essa definição, são aqueles que lê e os que ouvem as palavras desta profecia. Ou seja, aqui coloca duas classes, a classe dos leitores e dos ouvintes. Nem todos sabem ler, mas aqueles que não sabem ler podem ouvir. Aqueles que, quem sabe, não ouvem, podem ler. Hoje nós temos aí várias formas de linguagem, temos a linguagem dos sinais, etc. Então aqui é interessante nós observar que o texto está dizendo que bem-aventurado, seja quem lê, seja quem ouve, mas é bem-aventurado aqueles que, ao lerem ou ouvirem as palavras da profecia, as guardem em seu coração, tudo aquilo que está escrito na profecia, porque o tempo está próximo. E a ideia aqui do tempo está próximo é algo que deve nos chamar a atenção, porque quando o texto diz que o tempo está próximo, essa é uma visão de tempo a partir de um olhar da eternidade. Que alguns podem dizer, mas como é que o tempo está próximo? Já tem aí cerca de 2000 anos, e bem antes já havia profecias quanto a isso, e até hoje, quase 2000 anos, estamos esperando e nada aconteceu.
Porém, nós temos que entender que para Deus, como a Bíblia diz, um dia é como 1000 anos é como um dia, e essa palavra, o tempo está próximo, em outro momento, e mais um pouquinho de tempo, aquele que há de vir virá e não tardará, isso são expressões ditas a partir da eternidade. É Deus falando, e Deus não há limitação de tempo, o tempo foi feito para o homem. É Deus dizendo exatamente que em um pouquinho de tempo, tudo isso vai se cumprir. O nosso erro é exatamente tentar medir a eternidade, o Deus eterno, os propósitos de Deus, a partir do nosso cronos, do nosso tempo. Então, para a gente, 1000 anos é muitos anos, 2000 anos, isso, 2000 anos é muito tempo. Mas quando Deus diz que é num pouquinho de tempo, é porque o tempo, por mais que nós consideremos a quantidade de anos, de décadas, de séculos, de milênios, isso diante da eternidade é como se fosse um segundo, é como se fosse um instante. Portanto, é necessário que o nosso compromisso é estar em Deus. Porque estando em Deus, nós não vamos estar preocupados com o cronos, se já passou 1 ano, 2, 10, não. Quando você está em Cristo, a sua preocupação é permanecer em Cristo. Se já faz 10 anos, 20 anos que você está esperando, 50, 100 anos, isso não faz importância. Isso não, você não deve se importar com isso. O que você tem que se importar é que durante o seu tempo de fé, de experiência com Deus, você deve se certificar se você está mais próximo de Cristo. Se você está mais inserido em Deus, se você está se diluindo em Deus a ponto de não viver mais você, mas Cristo viver em ti. Então a nossa preocupação não deve ser com o tempo, que já passou muito tempo. A nossa preocupação é se de fato nós estamos em Deus. Porque se nós estamos em Deus, Deus é eterno, no tempo dele, nós estaremos com ele, num sentido definitivo. Não que já não estejamos desfrutando do reino de Deus. Então a nossa preocupação não deve ser com o tempo, com as estações. Sim, temos que olhar isso para vermos os sinais cumprindo, sem sombra de dúvida. Mas o nosso compromisso com Deus não deve ser a curto, a médio ou a longo prazo estabelecido por nós. O nosso compromisso com Deus é um compromisso eterno. É um compromisso de nos lançarmos em Deus, mergulharmos em Deus e estarmos nele para que no tempo dele nós estejamos com ele para sempre. Portanto, bem-aventurados que ouvem e os que guardam a palavra dessa profecia, porque o tempo de Deus está próximo. Louvado seja o nome do Senhor. Comentário da lição, a introdução nos diz: os livros proféticos do Antigo Testamento se dividem em profetas maiores e profetas menores. A designação serve para diferenciar o tamanho dos livros e não o grau de importância de seus autores. Então a ideia de didaticamente os livros serem organizados, divididos em profetas maiores e menores, não deve ser tomada como se um profeta fosse mais importante do que o outro, daí serem chamados de profeta maior. Não. A ideia de profeta maior e menor é em relação à extensão dos seus escritos. Só isso. Não tem nada de um caráter pejorativo, como se um fosse mais importante, fosse mais crente, mais poderoso do que o outro. Isso não tem absolutamente nada a ver nesse aspecto. Os profetas maiores são Isaías, Jeremias, Lamentações, que é de Jeremias, Ezequiel e Daniel. Já os outros 12, no caso que é de Oséias a Malaquias, são os profetas menores, são os livros menores, seja o escrito menor. No Novo Testamento, apenas o livro do Apocalipse é classificado como um profético. Então temos aqui no Antigo Testamento os livros proféticos, e no Novo Testamento temos o livro do Apocalipse. A mensagem desses livros proféticos desperta ao mesmo tempo e produz esperança para o povo de Deus, que é o título da lição. A mensagem inserida nesses livros, a observância das profecias, nos deixa despertados para o tempo de Deus, quando do cumprimento das profecias divinas, e ao mesmo tempo mantém a nossa esperança viva naquele que é fiel e que nos prometeu. Primeiro tópico da lição, os profetas maiores.
os profetas e a profecia. A palavra grega propetes, significa proclamar e intérprete da revelação, proclamador e intérprete da revelação. No hebraico, a palavra frequentemente usada é narbe, com o sentido de que, sendo aquele que declara uma mensagem em nome de Deus. Os profetas tinham acesso à presença dos reis dentro daquele contexto e ofereciam-lhes assessoramento e, quando necessário, até censuravam os seus atos. Não, dentro daquele contexto, os profetas de Deus tinham acesso aos reinos, aos reis, e ali eles davam um assessoramento no sentido de ajudá-los, de orientá-los, como também até mesmo exortá-los quando faziam algo errado. O dicionário Vini atesta que o termo grego para profeta, propeteia, significa descrição antecipada da vontade de Deus, ou seja, dizer para alguém, trazer uma mensagem sobre qual é a vontade de Deus antes que ela seja realizada. Então, a descrição antecipada da vontade de Deus, quer com referência ao passado, quer do presente ou do futuro. A Bíblia registra que Deus falou muitas vezes e de várias maneiras por meio dos seus profetas. Deus falou e fala de várias maneiras por meio dos seus profetas. Então, os profetas e a profecia, aí nós vimos o significado de profeta, que é esse proclamador, o intérprete, o antecipador de uma mensagem divina. Subtópico 12. Os profetas Isaías e Jeremias. Isaías e Jeremias, que eram profetas aí do reino do sul de Judá, profetizaram no reino de Judá. Isaías denunciou a rebeldia do povo e apontou o cativeiro como um juízo divino. O povo não obedecesse a Deus, seriam levados ao cativeiro, no caso aí o cativeiro babilônico. Predisse o retorno de Judá, também do exílio, no cativeiro babilônico, e profetizou a respeito de Cristo. Então, Isaías ele é considerado o profeta messiânico, e além de profetizar a questão do cativeiro de Judá, ele profetiza também sobre o Messias prometido. Daí ele ser considerado aí o profeta messiânico. Então ele vai profetizar sobre Cristo, seu nascimento, de uma virgem, sua descendência, de Davi, o seu ministério de libertador. Isso é o conteúdo, a mensagem do profeta Isaías. Por sua vez, Jeremias, ele vai igualmente vaticinar a queda do reino de Judá por causa dos seus pecados, da sua transgressão, vai anunciar a restauração, no caso do remanescente, dos que escaparem aí do cativeiro, e vai também falar sobre a chegada do renovo da justiça, que é Cristo. E em Lamentações, que é Lamentações do mesmo profeta Jeremias, temos o registro do clamor de Judá pelo perdão divino. Judá aí no cativeiro, Judá agora em ruína, ele vai clamar pela restauração diante da situação em que ele se encontra. Então ambos os profetas, tanto Isaías quanto Jeremias, eles anunciaram o despertamento e a esperança para, no caso, a nação de Judá. Os profetas, subtópico 3, os profetas Ezequiel e Daniel. São os outros dois últimos profetas maiores que também profetizaram para o Reino do Sul. Aqui Ezequiel e Daniel profetizaram que, diferente de Jeremias e Isaías, Ezequiel e Daniel, eles vão profetizar na Babilônia. Eles não profetizam na sua terra de Judá, que eles seriam levados. Eles já profetizam na Babilônia. Isso mostra o cuidado de Deus, tanto levantando pessoas, profetas, para profetizarem antes que o povo fosse, que eles fossem avisados, para que se pecassem contra Deus, eles serão levados ao cativeiro, e mesmo desobedecendo, sendo levados ao cativeiro, lá Deus usou profetas para também profetizar e falar da sua restauração e do porquê também eles ali estavam. Ezequiel e Daniel profetizaram na Babilônia. Judá estava no exílio e tinha o coração obstinado. Ezequiel foi levantado para os admoestar no cativeiro. Lembrar de que a restauração requeriria arrependimento.
mostrar a eles o porquê eles estavam no cativeiro, por causa do coração obstinado, que eles ainda permaneciam, por causa do pecado, e também lembrar que para que eles fossem restaurados, era necessário que eles se voltassem para Deus, que se arrependessem, para que houvesse verdadeira restauração. E não é diferente. Aqueles que estão vivendo uma vida de pecado, mesmo escondido na religião, escondido na igreja, escondido atrás de um título, seja de membro, de pastor, de apóstolo, enquanto você não se arrepender, você não será restaurado. A Bíblia diz que aquele que confessa e deixa, alcança misericórdia. Então essa era a mensagem dos profetas, e aqui mais especificamente de Ezequiel ao povo ali no cativeiro. Então ele lembra que a restauração requeriria arrependimento e prenunciou a Cristo como o pastor e rei de Israel que havia de vir. Por sua vez, Daniel também foi para o exílio, porém como um dos oficiais da corte. Deus levantou Daniel para estar ao lado dos reis, para exercer um cargo político e ser profeta dentro da corte. Ele entendeu, Daniel, que o cativeiro duraria 70 anos e passou a clamar por misericórdia a Deus, que Deus pudesse esclarecer quando seria então a restauração do povo, já que havia uma profecia, e ele olhando, estudando ali Jeremias, ele percebia que eram 70 anos que estavam determinados para o povo de Israel, para aquela nação. Como resposta, Deus revelou o tempo da restauração da nação, Deus revela o tempo que seria restaurado, a vinda de Cristo, o advento do anticristo e o julgamento final. Daniel é um livro escatológico, e nós temos ali a revelação do cativeiro de Israel, da restauração do cativeiro, a vinda do ungido, a morte do ungido, fala sobre a questão do tempo dos gentios, que é a igreja, fala sobre a vinda do anticristo, fala sobre julgamento das nações, fala, na verdade, traz um retrato escatológico sobre Cristo e a igreja, a restauração da nação de Israel, já não dividida, mas como um só povo. Então vai falar do advento de Cristo, do juízo final, e tem um link muito forte com o livro do Apocalipse, aí o livro de Daniel. Essas profecias despertam a esperança de reconciliação com Deus, ou seja, essas profecias despertam exatamente a esperança, despertou a esperança do povo de Deus e desperta a nossa esperança de nós nos voltarmos para Deus, de que fomos alcançados, fazemos parte também do cumprimento dessas profecias. O segundo tópico da lição, os profetas menores. Vimos os maiores, aí Daniel, Isaías, Jeremias, Lamentações, aí no caso Ezequiel e Daniel, e agora os profetas menores. Esses profetas menores, eles profetizaram no Reino do Norte. Os profetas do Reino do Norte. 2 profetas menores profetizaram para Israel, Amós e Oséias. Amós profetizou quando Israel vivia grande prosperidade. Amós profetizou nesse tempo, contudo Deus reprovava as ações do povo, tais como vivendo em prosperidade. Eles praticavam o suborno, a corrupção, a injustiça. Em razão disso, Amós ele vaticinou o cativeiro como julgamento, o cativeiro que viria. Amós já alerta o povo, e esse povo, o Reino do Norte, será levado exatamente para o cativeiro assírio. Então, Amós vaticinou o cativeiro como julgamento do pecado do povo, e Oséias condenou a infidelidade de Israel, que como uma meretriz traiu e abandonou o Senhor para seguir o caminho da idolatria, da luxúria, do homicídio, do roubo e da opressão. Ou seja, a infidelidade de Israel pecando, prostituindo com outras nações, com o pecado de outras nações. Como consequência, a nação foi conduzida ao cativeiro pela Assíria. Apesar dos erros, ambos os profetas anunciaram que Deus prometeu restaurar o povo. Então, os mesmos profetas que prenunciaram, Amós e Oséias, que eles seriam levados para o cativeiro, também prenunciou a restauração no tempo de Deus, quando esse povo de fato se voltasse para Deus. E aí então esses profetas, nós temos aí profetizando essa questão da ida deles,
do povo de Judá para o cativeiro. E aí o subtópico 2 apresenta os profetas pré-exílio. Os profetas de Judá pré-exílio são 4. Joel, e é interessante aqui a gente observar aqui essa questão. O profeta Joel, que pregou arrependimento, profetizou derramamento do Espírito Santo, uma referência também lá para o dia do Pentecoste. O profeta Miqueias, que denunciou a falsa espiritualidade, anunciou a destruição de Jerusalém e o cativeiro babilônico e a restauração de Judá, que esses profetas aqui, quando fala os profetas pré-exílio, pré-exílio tanto o exílio, no caso de Judá, quanto de Israel. O cativeiro, ele já havia de uma certa forma profetizado antes mesmo dessas nações, tanto Judá quanto Israel, serem levados para o cativeiro respectivos cativeiro. Abacuque que reclamou da violência do litígio e da sentença distorcida, que é a questão de como o juízo, a justiça estava sendo aplicada na nação, a justiça estava sendo distorcida, e Abacuque ele vai protestar contra isso, e vaticinou que Deus usaria os babilônios para punir a nação, no caso a nação de Judá, que esses são profetas pré-exílio, antes que tanto Judá quanto Israel, o reino do norte e do sul, fossem cativos. Sofonias, que apontou os pecados dos príncipes e a destruição no grande dia do Senhor, que há apontando para um período posterior, escatológico. E a restauração dos remanescentes, aí no dia do Senhor. Todas as profecias abordam o juízo, mas enfatizam a misericórdia divina em prover o livramento. Então Deus fala do juízo, mas também fala da misericórdia divina no tempo em que aqueles povos se voltassem para Deus. Então aí nós vimos os profetas do pré-exílio, que foi no caso Joel, Miqueias, Abacuque, Sofonias, e agora vemos no subtópico 3 os profetas do pós-exílio, ou seja, depois deles terem sido levados para o cativeiro. Os profetas de Judá pós-exílio são 3. Ageu, que persuadiu o povo a reconstruir o templo. O povo que estava no exílio, agora ele profetiza que já tinha sido levado para o exílio para construir o templo, e Deus prometeu prover os recursos da construção, e assegurou que a glória dessa casa seria maior do que a primeira. Temos Zacarias, que animou o povo e Zorobabel a concluírem o templo, melhor dizendo, com a mensagem, não por força nem por violência, não era por força que eles fariam aquilo, mas seria uma obra do Espírito Santo, como está em Zacarias 4:6, e anunciou também a vinda do Messias, o renovo do Senhor. E Malaquias, que repreendeu o desleixo dos sacerdotes, a infidelidade, que estava roubando o dízimo nas ofertas e levando o povo também a fazer isso. Então Malaquias vai protestar contra os sacerdotes, os desleixos do sacerdote, os pecados do povo e a negligência quanto aos dízimos e ofertas que eles estavam roubando. O livro encerra o cano do Antigo Testamento e conclui a promessa de que o dia do Senhor está vindo, que é a conclusão aí dos livros, dos profetas menores aí inserido no Antigo Testamento. Os demais profetas. O profeta Jonas foi enviado, os demais que não foram colocados aqui nessa relação de profetas pré-exílio e pós-exílio, nós temos então os demais profetas. O profeta Jonas foi enviado para pregar em Nínive, a capital da Síria, e a mensagem era a destruição por causa da maldade daquele povo. Porém a nação ela se converte ao Senhor, como nós sabemos, e Deus poupa então aquela nação daquele juízo. Porém, 150 anos mais tarde, nós vamos perceber que Naum, agora um outro profeta menor, ele vai exatamente profetizar a condenação de Nínive, porque depois de 150 anos voltou a pecar, a cometer pecados contra Deus. Os assírios foram então destruídos pela insistência em praticar a crueldade, eles foram então destruídos. O profeta Obadias denunciou a soberba dos edomitas. Eles eram descendentes de Esaú e praticavam violência contra Judá. Por essa razão, Deus os condenava à destruição, mas no caso, os edomitas.
Deus os condenava à destruição enquanto Judá seria restaurada. E o terceiro tópico da lição, e o último tópico, vai nos trazer aqui um pequeno panorama sobre o livro do Apocalipse. Nada assim aprofundado, mas que é um livro muito complexo, um livro muito lindo, mas que exige um estudo e um tempo bem considerável. Inclusive eu tenho alguns vídeos aí no YouTube para quem se interessa por escatologia. Eu tenho alguns vídeos aí de cerca de uns 3-4 anos atrás sobre escatologia, o mundo vindouro, que você pode estar acessando, e lá vai ter algo bem mais assim detalhado sobre Daniel, Apocalipse e outros livros aí que envolvem a questão da escatologia. Bem, terceiro tópico, o livro do Apocalipse. Primeiro subtópico, autoria, propósito e destinatários do livro. O dicionário bíblico, ICF, assevera que o termo grego Apocalipse significa revelações especiais de Deus ao homem em Jesus Cristo. Ou seja, Deus revela ao homem por meio de Jesus Cristo. No versículo de abertura, o livro atesta ser a revelação de Jesus Cristo. O próprio livro do Apocalipse, na abertura, João ele vai mostrar que é uma revelação de Jesus Cristo que ele havia recebido. Assegura que o propósito do livro, dessa revelação, é mostrar as coisas que brevemente devem acontecer quando João está profetizando ou escrevendo a profecia. E apresenta o apóstolo João como seu autor. Lá está bem claro, logo nos primeiros versos do capítulo 1 do livro do Apocalipse. Os destinatários são identificados pelas cidades das 7 igrejas da Ásia Menor, que eram os destinatários: a igreja de Éfeso, da cidade de Éfeso, de Esmirna, de Pérgamo, de Tiatira, Filadélfia, Laodiceia e Sardes. Por esse livro ele tem uma mensagem que ele ultrapassa gerações. Então os princípios, a mensagem, a moral divina ali inserida ultrapassa gerações e é para os nossos dias também. O livro encerra o cânon do Novo Testamento e revela a vitória final do reino de Deus, como temos lá em Apocalipse 21 e 22. Subtópico 2 e último, uma mensagem de esperança. Na revelação, Cristo disse a João: escreve as coisas que tem visto e as que são, as que tem visto no futuro e as que são, e as que hão de acontecer. Então, escreve as que tem visto no passado, as que são no presente e as que hão de acontecer no futuro distante. Significa o registro do passado, presente e futuro. No passado, João testificou a palavra de Deus, o que acontecia ou havia acontecido no passado. No presente, todos devem aguardar a palavra da profecia, todos devem guardar, melhor dizendo, para o presente, o momento em que estão vivendo, e no futuro irá se cumprir a esperança da volta de Jesus, que é o que mais a igreja deve almejar. Desse modo, o livro nos ensina a viver com Deus no presente, a fim de participar da eternidade com Ele. As revelações do futuro atestam que Deus controla a história. Deus ele é Senhor, soberano da história, e deu ao homem as limitações da sua ação dentro desse livre-arbítrio, dessa liberdade assistida, como assim o crê. Então, as revelações, o livro de Apocalipse, as revelações do futuro atestam que Deus controla a história, que Satanás ele será derrotado, ele é limitado na sua ação, a sua ação é limitada por Deus, o pecado ele será banido para sempre, e aqueles que vencerem haverão de herdar a nova Jerusalém, a Jerusalém celestial. Por isso somos encorajados a clamar: ora vem, Senhor Jesus. Louvado seja Deus. Que possamos descansar nas profecias bíblicas. E por fim, a conclusão. A mensagem dos profetas é de suma importância para despertar o cristão. Nos livros proféticos, a soberania, a justiça e a misericórdia divina estão claramente reveladas. Os fatos narrados comprovam o poder, a autoridade e o controle divino sobre todas as coisas. Eles nos servem de experiência, todos os fatos narrados nos servem de experiência de fé, que produz a esperança.
que nós possamos estar acompanhando os relatos bíblicos, estarmos atentos para o cumprimento das profecias bíblicas que estão cumprindo no nosso dia, muito ainda há de se cumprir no futuro, e que nós estejamos com os nossos olhos postos em Cristo, atentos à palavra de Deus, ao ensinamento da revelação bíblica, para que aquele grande dia, o dia da vinda de Cristo, não venha nos pegar de surpresa. Que nós tenhamos o cuidado de nos certificar se ainda permanecemos em Cristo. Paulo, ele traz uma mensagem que eu gosto muito de refletir, quando ele diz: eu sei em quem tenho crido. É necessário que, a despeito de todo o contexto que nós estamos vivendo, contexto social, político, religioso, o mundo aí em guerra, estamos aí em um conflito agora atual, ali a Rússia contra a Ucrânia, e já de uma certa forma envolvendo guerra, pelo menos no sentido cibernético, no sentido de sanções de um país contra o outro. A gente não sabe no que isso vai dar, como isso vai acabar, mas o certo é que nós devemos ver tudo isso como sinais, como profecias se cumprindo, e que nós estejamos preocupados como nós estamos em Cristo, que nós não estejamos dormentes. É necessário que nós possamos não estar preocupado em se vai existir, se vai acontecer a guerra ou não, se vai ser a terceira guerra mundial. Não, temos que estar atentos a isso sim, como homens, como seres humanos, como cidadãos da terra, mas a nossa maior preocupação é nos certificar se de fato nós estamos em Cristo. É saber em quem nós temos crido. Quem sabe você até aqui tem defendido uma religião, tem defendido uma bandeira religiosa da sua tribo, do seu grupo religioso. Mas você de fato, nesse tempo do fim, a tua maior preocupação é saber em quem você tem crido. Você tem crido na palavra de Deus, você está firmado em Cristo. Ou você tem crido na religião, está firmado em homens, ideologias humanas. Infelizmente, para muitos de nós cristãos, a vinda de Jesus é uma surpresa indesejável. A vinda de Jesus irá atrapalhar os planos para muitos, porque todos os seus planos são para essa vida. Quem sabe conseguir um bom emprego, construir uma família, comprar uma casa, uma fazenda, ter uma vida boa, que não há nada de errado em querer e buscar e lutar por essas coisas. Mas que isso tudo seja em segundo plano. Que o nosso maior objetivo de vida, que o nosso maior esforço, o nosso maior empenho, que o nosso alvo principal, que as nossas prioridades, seja exatamente no mundo espiritual. Que a nossa maior prioridade seja estar em Cristo. Que a nossa maior preocupação é nos certificar do que Cristo pensa de nós e não o que as pessoas estão pensando de nós, enquanto religiosos, enquanto estudiosos, enquanto pessoas da sociedade, políticos, enquanto portador de um cargo ou de uma posição eclesiástica. Você pode ser bem visto pelos homens, ostentar um título e ser até reverenciado pelo seu título, seja político, o seu título eclesiástico, mas Deus ele não ele não respeita título. O que de fato importa para Deus é o ser humano, é quem você é e não o que você tem. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude, que esses momentos que aqui passamos falando sobre a importância das profecias, tanto para nos despertar como para alimentar a nossa esperança, que isso de fato seja colocado em prática, que você hoje tenha a sua esperança aumentada, que o seu coração, a chama do teu coração seja avivada nesse momento, que você possa de fato refletir na sua vida com Deus, que você, quem sabe você que está distante do Senhor, você que abandonou os caminhos do Senhor, você que está desviado, distante, volte para Cristo enquanto é tempo. Aquele que há de vir virá e não tardará. E é necessário que nós estejamos preparados para a vinda de Cristo. Então você que está distanciado dos caminhos do Senhor, você que está na igreja, que é um bom religioso, mas que não tem compromisso com Deus, você teve um encontro com a religião, com a igreja, com a denominação, mas não teve um encontro com Cristo. Ou quem sabe você já teve esse encontro, mas se afastou de Cristo aos poucos. Eu te aconselho nesse momento, volte-se para Cristo enquanto é tempo. De nada adianta alguns momentos, alguns anos de vida aqui desfrutando
dos prazeres desse mundo, do pecado, e ter que encarar uma eternidade separada de Deus, de sofrimento eterno. Tanto você que caiu, quem sabe, você distanciou dos caminhos do Senhor, você está fraco, acha que Deus virou as costas para você. Pelo contrário, Deus ele permanece no mesmo lugar. Por você que se afastou de Deus, e Deus ele está de braços abertos para te receber. O Senhor hoje ele não te ama menos do que ontem. Ele não te ama menos do que no passado. Pois a Bíblia diz que onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. A graça de Deus é que te sustenta. A graça de Deus é que te levanta. Volte-se para Deus, com força ou sem força. Reconheça o teu estado, peça misericórdia a Deus. Não fique esperando quando eu estiver pronto, quando ajeitar minha vida, quando eu ver que vou ficar firme eu volto. Não. Porque se você puder fazer isso por conta própria, isso mostra que você não precisa de Cristo. Isso é um grande erro que o inimigo coloca na mente do homem. É dizer que vai voltar para Cristo quando ele estiver quase pronto. Se você consegue voltar para Cristo por conta própria, isso mostra que você não precisa de Cristo. E na verdade, quem vai te levantar, quem vai te restaurar, quem nos dá a capacidade de voltar para Cristo é Ele mesmo. Dele é tanto querer quanto efetuar. Então sinta-se abraçado, permita-se ser tocado por Deus. Que o Senhor esteja segurando nas tuas mãos, fortalecendo o teu coração. Que você mesmo em meio à fraqueza, ao desânimo, à desesperança, que você dê um passo, se volte para Cristo. E certamente Cristo te conduzirá e te fortalecerá na sua graça. Que Deus abençoe você, a sua família. Que você seja um abençoado, uma abençoada de Deus. Que a bênção de Deus, eu peço a bênção de Deus sobre a tua casa, sobre a tua família, sobre a tua saúde, sobre a tua vida espiritual, sobre o teu ministério. E que você tenha uma vida de triunfo, de vitória, em nome de Jesus. Que Deus os abençoe. A paz do Senhor, um abraço e que Deus permaneça ao teu lado, em nome de Jesus. Amém.